Você sabe quando você está invalidando alguém? Na realidade, a maioria das pessoas invalida o outro sem perceber e, ao invés de auxiliar o outro, os prejudicam. Pioram as suas situações em casos de ideias, em casos de sentimentos, depressão, pedidos de ajuda, etc. Vamos entender como funciona a invalidação e o vitimismo. Esse é o assunto de hoje. Meu nome é Paulo, eu sou psicanalista, eu trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas para melhor atender, buscar cura, equilíbrio e melhorar a qualidade de vida. O assunto de hoje é sobre a invalidação. A invalidação que eu digo é quando nós chegamos a alguém e vamos falar algo que foi incômodo para a gente. Eu digo para essa pessoa: olha, eu fiquei muito chateada com tal coisa. Aí o outro lado, ao invés de perceber, mas por que você ficou chateado? Ou pelo menos iniciar a conversa, por exemplo, nossa, lamento, eu não percebi. Após isso, se explicar, olha, foi por causa disso, disso, eu não imaginei que isso ia causar isso em você, tá? Lamento muito, por exemplo. Não, o ego da gente nos leva a dizer para a pessoa: ah, mas isso foi nada. Ah, mas isso foi culpa sua. Ah, já vi você fazer isso. Por que que você falou isso então? Essa pessoa não olha para si primeiro em perceber que se o outro sentiu negativamente aquela ação, aquela frase ou palavra, é porque doeu nele. E se o outro está dizendo, afirmando para você que aquilo o incomodou ou causou algum tipo de sofrimento, quer dizer que esta pessoa, ela te considera, ela te acha valiosa, por isso que se expressou a você. E nesse momento, você invalida o sentimento da outra. Na hora que nós invalidamos o sentimento da outra, nós provocamos um afastamento, além de gerar sentimentos de autopunição nessa pessoa, porque a pessoa que procurou esse auxílio, essa validação daquilo que sentiu, uma maneira de assimilar esse sentimento, ela foi castrada, ela foi frustrada. Ao invés de acolhimento, ela recebeu uma acusação de que a culpa é sua. Quando nós respondemos de forma direta, explicando uma ação ao outro, quando o outro se apresenta, afirmando algo que o magoou, nós estamos agredindo esta outra pessoa. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa comunicação. A comunicação violenta é exatamente isso. Quando você responde de uma forma agressiva, no caso, na verdade, não é nem agressivo, você tentou se explicar. Uma coisa simples, vamos lá, vou inventar um exemplo para ficar mais claro. Vamos imaginar uma dona de casa e o marido sempre esquece e larga a roupa jogada suja em cima da cama. Ao invés de levar para o cesto para lavar, ele troca a roupa e joga ali em cima da cama e larga. Ele esquece. É um condicionamento que ele gerou. E quando essa dona de casa vê isso, uma, duas, três, quatro, isso começa a haver um sentimento de agressão nessa pessoa. Então, essa dona de casa, qual que é a ação correta nesse tipo de situação? Ela chegar a primeira vez nesse companheiro e falar para ele: olha, tal atitude de você deixar a roupa suja jogada na cama me incomoda, me chateia. Você poderia se esforçar em colocar esta roupa no cesto de roupa suja? Ou bolar um sistema em que fique mais fácil para ele cumprir essa tarefa? Aí este marido, ao invés de entender que ele realmente está fazendo uma coisa errada, por quê? Essa dona de casa deixa a cama arrumadinha, tudo bonitinho, tudo certinho. Ele está fazendo uma bagunça. Logicamente, você olhando essa história de fora, você está concordando comigo, não é verdade? Esse marido, esse companheiro, ele está fazendo uma coisa assim que não é legal, é ruim. Então, qual que é a reação correta dele? Nossa, lamento, eu esqueci, eu vou lá pegar. Ah, mas se ela já pegou? Beleza, eu vou tentar. Faz o seguinte, na próxima vez que você acontecer isso, você me lembra que eu vou pegar, porque eu tenho que me recondicionar a não fazer mais isso. A partir daí, você está validando a reclamação do outro, ou seja, dessa companheira ou companheiro, faz a ordem dos fatores, hétero ou casal homo, não importa. A questão é que um fato está acontecendo. Ele entendeu o lado do outro.
Agora vamos ver um lado tóxico de resposta, que é a invalidação. Essa pessoa, quando recebe a narrativa do outro dizer que está se sentindo incomodada com aquela atitude dele, ele fala assim: "Ah, eu cheguei atrasado do trabalho, eu cheguei tarde do trabalho, eu estou cansado, aí não deu para pensar nisso, não sei o quê, tatati patatacolá". Me diz uma coisa, ele está dizendo que não vai seguir a orientação da companheira ou companheiro? Não. Ele só está explicando, não é verdade? Vamos olhar de uma forma fria. Por mais que pareça agressivo a resposta dessa pessoa, ela é uma explicação por que eu esqueço e jogo a roupa suja em cima da cama, tá? Agora vamos analisar o que a outra pessoa vai sentir quando receber essa narrativa. Ela vai sentir o quê? Ela vai sentir agredida, porque ela está pedindo uma coisa, está falando uma coisa que o outro está errando. Ao invés do outro validar que realmente isso não é legal, sinto muito, ele está dizendo por que ele faz isso. Na visão do outro, ele está dizendo: eu não vou colocar de novo no lugar, eu vou fazer sempre assim, nasci assim, vou morrer assim, sou Gabriela. Então, desta forma, ele está afrontando essa companheira, o companheiro que está avisando ele para melhorar o hábito dele de jogar a roupa suja no cesto. E aí que começa a discussão, a desarmonia. Automaticamente, mesmo que ela deixe para lá, essa pessoa deixe para lá, no caso aqui foi cobrar a atitude do outro, ela guardou uma dor dentro dela, porque ela não foi validada, ela não foi reconhecido o ponto de vista dela. Ali gera vários sentimentos e perturbações. Uma única vez, beleza. Aí vai duas, três, quatro, cinco. Hoje é a roupa, amanhã é a meia jogada, depois amanhã a tampa do vaso aberta, é a porta do banheiro aberta, e etc. E vai somando-se assim a questão. E desta forma, o que acontece? Começa a esfriar o relacionamento. Essa pessoa vai começando a se afastar, começar a se sentir explorada e ofendida pela atitude do outro. Ele não reconhece o meu trabalho, ele não reconhece o que eu faço por ele. Eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Eu tinha o hábito de levantar da mesa depois do almoço, do café. Eu tenho o hábito sempre de tomar café, o almoço na mesa, junto com minha esposa, sempre certinho. Eu gosto de seguir esse horário. Indico para todo mundo que a melhor maneira de uma família se manter unida é nas refeições. Então, eu levantava e esquecia de empurrar a cadeira de volta para a mesa. A minha companheira, minha esposa, começou a reclamar: olha, é feio deixar a cadeira toda bagunçada, não é legal você levantar e colocar de volta na mesa? Aí eu falei para ela: nossa, é verdade, lamento. Ela já tinha arrumado, beleza. No dia seguinte, eu esqueci de novo. Aí o que ela fez? Ô, você esqueceu a cadeira. Ah, desculpa. Eu voltei e coloquei a cadeira de volta no lugar certinho. O que aconteceu? Como é que foi esse processo? Várias vezes eu esqueci, várias vezes ela me lembrou. Ela ficou irritada com isso? Não. Por quê? Toda vez que ela falou: "Pô, você esqueceu a cadeira", eu concordava com ela, falava: "Sinto muito", voltava lá e colocava no lugar. "Ah, mas por que ela não colocava para você, Paulo, que era um movimento tão simples?" Porque quem está condicionado errado sou eu. Eu que tenho que mudar meus hábitos. Porque quando ela me disse isso, eu percebi: nossa, realmente é muito melhor. A cadeira tá certinha na mesa, bonitinha. Quando você chega, você olha a cadeira toda torta lá, é estranho, não é uma harmonia visual. Então, eu concordo com ela, então eu cedi à opinião dela. Então, nesse caso, a comunicação não se tornou tóxica. Com o tempo, eu fui me acostumando e todas as vezes que eu me levanto da mesa, eu coloco a cadeira no lugar. Levou um certo tempo, mas em nenhum momento nós brigamos por causa desse assunto. E tem casais que têm brigas terríveis por causa de uma questão simples dessa. Porque um não quer ser cobrado, se sente ofendido por avisar que você fez uma coisa errada, e o outro começa a ficar estressado porque toda vez que fala, a pessoa dá uma resposta invalidando o que ela disse para ele. E desta forma começa o ciclo de brigas e desconfortos entre a família, o casal. Vocês conseguem entender isso, gente? Ah, tá, Paulo, mas e você ter que ficar falando a mesma coisa todo dia, mesma pessoa não invalidando, é muito ruim também. Sim,
Mas, se você validar a pessoa que está falando, mesmo que a outra pessoa fique irritada às vezes e se esforçar em fazer a sua parte, o outro vai perceber que você está se esforçando. Por exemplo, teve ocasiões que eu esqueci direto, vários dias falando todos os dias, e eu voltando e colocando no lugar, e muitas vezes ela colocando no lugar para minha cadeira. Chegou um tempo que eu comecei a colocar no lugar sempre. E até hoje, de vez em quando, eu levanto e largo fora do lugar, tá? Vou ser sincero. E esse de vez em quando, muitas vezes, ela mesma, passando por lá, coloca no lugar, ou então ela me lembra: ô, você esqueceu a cadeira fora, quando eu tô perto. Aí eu vou e coloco. Ela não vai sair do local onde ela está, andar a uma certa quantidade de passos, vir me chamar de onde eu estou para ir lá pra colocar uma coisa que aconteceu bem eventualmente. Mas por que que ela continua fazendo isso, mesmo quando eu esqueço de vez em quando e não só coloca no lugar? Porque eu me condicionei de uma forma negativa e eu estou me recondicionando da forma positiva. Então é necessário que ela me lembre realmente, porque são movimentos, são ações involuntárias e que a gente precisa ser estimulado para voltar a ter bons hábitos. Isso serve para vários tipos de situações difíceis ou situações simples dentro de uma vida em família. O que eu falei da invalidação, no caso, é neste sentido aí de família, convivência, tal. Porém, existem os exemplos também que nós podemos falar, que são os exemplos de amizades, pessoas que se convivem, uma pessoa amiga que chega para você e fala: nossa, Paulo, sofri um golpe, perdi R$ 1.000 no Pix que a pessoa falou isso, tal, beleza. Aí quando você ouve essa notícia, a primeira reação é a nossa reação de defesa. Se nós não percebemos e observamos isso, nós também invalidamos esse outro. Como? Ao invés de acolher esse outro que veio falar para você que sofreu um golpe, por que que ela veio falar para você? Porque ela está sentindo uma dor. Ela está buscando algum companheiro, uma pessoa amiga, para ajudar essa pessoa a superar aquilo que gerou uma dor e um conflito dentro dela. Se eu respondo: nossa, que burrice, hein? Poxa vida, que pessoa! Você não sabe que esse tipo de golpe é mais velho que andar para frente? Eu estou chamando, eu estou validando o sofrimento dessa pessoa de uma forma negativa. Eu não estou acolhendo. Se alguém veio contar para mim uma coisa que ela passou de difícil devido a uma ação, no caso de um golpe, ou um outro sofrimento qualquer que ela está passando, ela veio até mim porque ela quer alguém que a ajude a assimilar isso de uma forma tranquila. Se eu fizer dessa forma negativa que eu expliquei para vocês agora, eu vou estar aumentando o sofrimento dessa pessoa. E ao invés de falar dessa forma, eu falar assim, por exemplo: nossa, poxa vida, que chato, né? E aí, como é que foi? Você não percebeu tal coisa? Começar a dialogar com essa pessoa para ela assimilar a situação. Olha, mas isso acontece. Eu já ouvi dizer que um delegado já caiu em golpes também. Pessoas inteligentes caem em golpes. Às vezes, por um momento de distração, caem em golpes tão facilmente. Hoje em dia está tendo muito golpe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vai usando as alegações que você tem com você, mas jamais jogando para outra pessoa, por exemplo: nossa, que bobeira, e não sei o quê. Que a pessoa errou, que a pessoa cometeu um erro, que a pessoa vacilou, que a pessoa se perdeu, que a pessoa fez algo que não é legal, no caso do exemplo, ou outro tipo de atitude, ela já sabe. Ela não precisa que você diga para ela que ela errou, não diga para ela que tem alguma coisa errada. Ela só quer auxílio emocional nesse momento. E quando a gente não invalida essa busca dessa pessoa conosco, nós estamos sendo insensíveis e estamos deixando o nosso ego agir ao invés de ajudar aquela pessoa que confia em nós. Vamos observar um pouco a maneira que lidamos com as pessoas. E isso até em casamentos, entre famílias, acaba provocando afastamento entre elas. Que toda vez que eu preciso de um conselho, de um apoio sobre algo, ao invés da pessoa trabalhar e me ajudar a assimilar este algo, ela me aponta erros, me diz que eu fui ruim, me diz que eu fui besta, me diz que eu fui sem noção, etc. e tal.
Ela está me ajudando? Pensem nisso. Relações entre pais e filhos é muito comum esse tipo de situação. Quando um pai ou uma mãe vai falar com o filho, quando ele está com um projeto ou uma ideia, ao invés de ajudar ele a analisar o projeto, ah, tá, e aí, como é que é? O que você pensou? Você já pensou sobre isso? Já pensou sobre aquilo, etc e tal? Para ajudar ele a pensar no todo desse projeto, dessa ideia que ele está tendo, esta pessoa, com poucos dados e informações, já diz para ela: ah, isso não dá certo, ah, isso não sei o quê. Desvalida, prejudicando a possível assimilação que essa pessoa veio falar com você. Se esse filho veio falar com você sobre um projeto, uma ideia, é porque confia, que ela espera que a sua sabedoria, que o seu conhecimento o ajude a assimilar esse projeto. Agora, se você logo de cara, antes de pensar junto com ele, você fala: olha, não dá certo. Ah, que besteira! De forma assim repentina, você está invalidando um sentimento dessa pessoa e não está ajudando ela a assimilar. O que vai acontecer com esse filho se você faz várias vezes com essa pessoa, toda vez que ela te procura para te ajudar a pensar sobre algo e você desvalida ela muito rápido? Ela vai parar de te procurar. Aí vai acontecer casos de filhos que crescem e fazem coisas que você poderia ter dado uma sugestão que o ajudaria, mas não chegou mais até você, porque você criou um muro que separa entre o que você pensa e o que o outro pensa. Você pode ter uma opinião contrária do que o outro está querendo dizer para você, mas nós precisamos saber ajudar essa pessoa a pensar sobre esse projeto, essa ideia, sem você agredir ou desvalidar a ideia de forma imediata. Porque quando a pessoa está animada com uma ideia, por exemplo, ela está vendo positivo. Você pode olhar isso, colocar uns pontos para ser observados de uma forma mais ou menos. Olha, você já pensou nisso? Será que isso é legal se fizer isso também? Será não sei o quê? Você já viu as possibilidades disso não dar certo? A ideia parece legal, interessante, mas como você pretende se acontecer isso? Você entendeu as possibilidades, a forma de conversar, de entender com o outro? Bom, isso que eu passei para vocês agora são um pouco da comunicação não violenta, da maneira de nós lidarmos com o outro. Vamos entendendo um pouco mais, vou trazer mais vídeos para vocês sobre esse assunto também, de outros pontos de vista, e vamos trabalhar para que nós consigamos auxiliar realmente as pessoas que nós queremos bem e evitar criar desarmonia no nosso grupo de pessoas queridas. Cliquem aí no joinha, compartilhem, comentem, trazem aí suas dúvidas, seus comentários, suas experiências e não se esqueçam de se inscrever no canal. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.